Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai falar de novo de poesia aqui nesse canal, me empolguei para falar de poesia. E o livro sobre o qual vou falar hoje é o Como Se Fosse a Casa, uma correspondência, que tem poemas de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge. Eu ganhei esse livro de presente da Litsa, querida, que é mediadora comigo lá no Leia Mulheres. Obrigada, Litsa. E acredito que ela tenha se animado para me dar depois que ela viu que eu gostei muito do outro livro da Ana Martins Marques, já resenhado aqui, que é o livro das semelhanças. Esse é um livro de 2017 que saiu pela editora Relicário, uma editora independente, que tem uma ediçãozinha muito bonitinha, né? A capa tem essa ideia que um desenho meio abstrato com referência à ideia de uma construção, né? E você tem um que só tem os contornos e o outro que só tem o preenchimento. Essa capa ela dialoga com a arte, né? O interior do livro, visto que os poemas da Ana são em letra azul no fundo branco e os poemas do Eduardo são em letra branca no fundo azul, tá? E esse livrinho vai fazer uma reflexão sobre os conceitos de casa, né? A ideia do livro surgiu de uma experiência que foi a Ana ocupar a casa do Eduardo. Então, o Eduardo viajou e ele tinha esse apartamento num prédio chamado JK, em BH, um prédio, se não me engano, com a arquitetura do Niemeyer. E ele, então, estava precisando de alguém que ocupasse o apartamento dele temporariamente. A Ana foi lá e ocupou. Eles trocavam mensagens, e-mails, primeiro sobre questões práticas e depois eles começam em algum momento a mandar poemas nos e-mails, né? De uma certa forma falar dessa experiência deles de deslocamento através de poemas. A Relicário, né, a editora, parece que sugeriu a Ana que publicasse alguma coisa com eles e a Ana então teve essa ideia, conversou com o Eduardo sobre a possibilidade de transformar a correspondência poética deles num livro. Então é esse livrinho aqui. O livro então vai fazer reflexões sobre os conceitos de casa e também sobre deslocamento. Novamente, uma ideia assim, de fundo permeando a composição, que é algo que já estava presente no livro das semelhanças, né, da Ana. E as poesias dos dois marcam um pouco essa diferença. A poesia da Ana, ela reflete um pouco mais sobre essa ideia de lar, de casa, de um lugar afetivo, mas também sobre possibilidades. E os poemas do Eduardo Jorge acabam falando um pouco mais sobre essa ideia de exílio, né? De um certo ruído por se estar no exterior, com outra língua, um certo assombro com uma nova configuração cultural. Inclusive, o estilo poético do Eduardo dialoga bem com esse tipo de experiência, porque ele já tem um poema um pouco mais difícil, um pouco mais surreal, com imagens mais inusitadas e uma exploração da questão fonética também e sintática, que de uma certa forma mostra esse ruído e esse deslocamento e essa tentativa de readaptação. Enquanto os poemas da Ana Martins Marques são mais claros, né? A Ana Martins tem esses poemas, esse estilo que ao mesmo tempo que é claro, é sofisticado e é sutil, né? Os poemas dela não são difíceis, mas ela tem ótimas ideias de execução que parecem simples, só parecem, mas não são simples não. Ela vai refletir aqui bastante sobre os conceitos relativos à casa, o pertencimento ligado à casa, mas também o pertencimento ligado a uma casa afetiva, né? A nossa casa sentimental, como de uma certa forma o lar é parte de uma coisa que a gente leva, não importa a casa física que nós estejamos ocupando. Ela vai refletir aqui bastante sobre os conceitos relativos à casa, o pertencimento ligado à casa, mas também o pertencimento ligado a uma casa afetiva, né?
a nossa casa sentimental, como de uma certa forma o lar é parte de uma coisa que a gente leva, não importa a casa física que nós estejamos ocupando. Num dos poemas ela fala assim: alguém partiu daqui, alguém lançou-se para a frente, puxando, no entanto, um fio forte ou fraco que o liga à lembrança desta casa. Alguém levou a memória das paredes, dos móveis, dos corredores, das xícaras, das cortinas. Ela olha os objetos em seus lugares e pensa que um duplo deles agora vive em outra cidade, em outros cômodos, como uma casa no interior de uma casa do outro lado do mar. Então, essa ideia da memória da casa que viaja com a pessoa, né? Acho isso muito interessante. Ela também discute um pouco a questão do lar como um ideal, uma possibilidade. Existe aqui no livro uma oposição constante entre a ideia de se fixar em algum lugar e o desejo de se mover, as possibilidades envolvidas nessa questão, tanto na necessidade de uma fixação como na tentadora possibilidade advinda do deslocamento, enfim, né, do trânsito. Sobre isso ela fala num determinado poema. A cura está no tempo, dizem, mas ela pensa, por que não no espaço? Ou antes não há cura? A vontade de partir antecede sempre a casa. Estamos para ir prestes, mas não prontos. Só vigor e vontade. Lar, ela pensa, é sempre lá. Talvez lançar-se. A Ana também vai explorar, né, nos poemas dela, principalmente, uma certa ideia da casa como alinhamento. Como casa nem sempre é acolhimento, nem sempre é porto seguro. Muitas vezes a pessoa se sente mais em casa na rua do que dentro de casa. Ela se sente estrangeira dentro de uma determinada casa, uma ideia que ela explora bastante também. E ela também tem, em algum momento, poemas com uma visão um pouco mais social da necessidade de casa. Um dos meus poemas favoritos fala dessa questão social e é um poema que eu acho muito, muito bonito. Eu vou ler agora. Penso nos caminhões de mudança, como casas a caminho. Penso no jovem casal que se instalou na calçada, com caixas de papelão e um sofá florido, e pendura no ponto de ônibus as suas roupas para secar. Penso que só sabe da casa quem precisa atravessar rapidamente uma fronteira. Quem fez sua casa num país que não o quer. Aqueles a quem a casa segue, como um cão. Penso que, como disse Jean Améry sobre a pátria, uma casa é aquilo de que menos se necessita, quanto mais se tem. Bom, a maioria dos poemas que me tocaram mais nesse livro são mesmo da Ana, mas eu quero ler um poema do Eduardo também. Como eu falei, são poemas um pouco mais desafiadores. Ele vai explorar bastante essa questão de uma certa dificuldade na leitura do outro, na leitura da cultura do outro, nessa situação de estrangeiro, né, de um certo ruído na comunicação e desses espantos e ao mesmo tempo de certos estilhaços, né, como um processo de adaptação a uma nova língua, a uma nova cultura, como as coisas nos chegam talvez um pouco fragmentadas e um pouco com uma lógica um pouco frágil, enfim, essa percepção um pouco fragmentada. Então eu vou ler um dos poemas dele, que acho que demonstra um pouco isso, que chama Brigitte Bardot, O Novo Testamento. O repouso na rua. O repouso na rua. Em corvos ou a criança atrasada. Em língua portuguesa, atravessa a rua e ativa o verbo comum entre o Novo Testamento e a fotografia da Brigitte Bardot. Valendo 2, 3 ou mais jacometes. O passante vende inclusive seus passos às 8 em ponto. Escolhe a dedo frases e situações. No espaço ocioso entre o bom dia e boa noite. Ele brilha dúvida. Num outro poema chamado Viagem à Itália, ele vai dizer o seguinte: é a língua essa que tenho, avesso feito de sal, acento. Pontudo, contraluz, em contraluz a língua. A casa em branco, ainda por fazer-se. E o esforço de cada bíceps para de lá. A poeira partir, e digo com a língua,
aqui tenho, tum-tum, tum-tum. Músculo, pré-molúsculo, cada palavra. Uma ilha distante da orelha esquerda ou direita, a língua nua, aqui tenho. Umbigo, abaixo, abrigo, quase casa. Bom, e aí acho que esse último poema dá um pouco essa ideia de uma certa diferença entre a língua que se tem e a língua que se precisa aprender, e daquilo que soa estrangeiro ao próprio ouvido também, né, nesse processo de aprender e lidar com uma outra língua, e da situação estrangeira de estar por se fazer uma nova casa, né, ou seja ela concreta ou abstrata, né, quando ele diz a casa em branco ainda por fazer-se, né, então, enfim, os poemas deles são mais desafiadores aí do ponto de vista, né, do entendimento da leitura, mas tem imagens muito interessantes nessa questão do deslocamento, do exílio, né, de ser estrangeiro. Eu achei o livro muito interessante, poderia ler muitos outros poemas, mas é um livrinho curtinho, então eu recomendo bastante, tá? Então fica aí essa edição bem recente aí da editora Relicário. Um livro com poesias muito boas e muito bonitas, que eu recomendo bastante. É isso, me digam se vocês já leram alguma coisa da Ana Martins Marques ou do Eduardo Jorge, ou dos dois. E se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam? Beijinhos e até a próxima. Tchau.